Oi pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Eu sou a missionária Paula, sou psicanalista. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre questões emocionais. Por que é que nós adoecemos? Por que é que nós ficamos doentes? Nós vamos falar de psicossomática. Você já ouviu essa palavra? Por acaso você tem ficado muito gripado, muito resfriado, você tem sentido dores e mesmo quando você toma remédio, você não consegue aliviar essas dores? É sobre tudo isso que nós vamos falar aqui hoje. Talvez você esteja sofrendo de dores emocionais e quando você tratar a sua dor emocional, possivelmente você também vai tratar a sua dor física. A palavra psicossomática é a junção de duas palavras. Psique, que vem de alma, que simboliza a alma, e soma, que simboliza corpo. Então, o que é uma doença psicossomática? É algo que aconteceu na sua mente, é algum desequilíbrio emocional, algo aí que aconteceu diante de um trauma, diante de uma situação difícil, que você não conseguiu elaborar e isso acabou afetando o seu corpo, acabou afetando a sua saúde. São doenças da alma que acabam gerando sintomas físicos. Então, tipo assim, quando você não dá conta das suas emoções, vai gerar sintoma, algum tipo de sintoma no seu corpo. E nos dias de hoje nós estamos vendo muitas pessoas sofrendo com doenças psicossomáticas. Então, assim, uma explicação lógica para você compreender. Você precisa apresentar um trabalho. E aí isso vai te causar uma ansiedade, vai te causar um estresse, vai te causar talvez um medo. E aí no dia da apresentação do seu trabalho, você amanhece com uma dor de garganta. E aí você fala, eu não vou poder apresentar esse trabalho porque eu estou com dor de garganta. Na verdade, é mais fácil você adoecer do que você confessar, do que você dizer, eu não dou conta de apresentar esse trabalho. Então é mais fácil a pessoa ficar doente do que realmente falar, olha, eu não consigo fazer isso. Então acaba ficando mais fácil você adoecer do que você falar, não, eu tô com uma angústia porque eu não consigo, eu não dou conta de apresentar esse trabalho. Então as doenças psicossomáticas são mais ou menos assim. Por exemplo, assim, você tem alguma coisa para falar com seu namorado, você tem alguma coisa para falar com sua esposa, alguma coisa que te irritou e aí você quer falar, mas você não fala. Você engole aquela situação, você engole aquele problema e aí você sente aquela acidez no estômago, você sente aquela queimação, né? E aí conforme o tempo vai passando, você engole outra coisa aqui, você engole outra coisa ali. E aí daqui a pouco você tá com uma gastrite nervosa, porque o teu sentimento somatizou no seu estômago, porque a boca, ela precisa falar. Como diz Freud, quando a boca não fala, falam as pontas dos dedos. Quando você não fala, quando você não se expressa, ou quando você não consegue elaborar um sentimento ruim dentro de você, possivelmente esse sentimento vai somatizar uma dor, uma doença no seu corpo. Eu sempre digo que nós precisamos resolver as questões quando elas ainda estão pequenas, porque tudo no início fica mais fácil. Nós precisamos entender que mente e corpo estão juntos, estão interligados, formam um sistema único. Então, se a sua mente está bem, todo o teu corpo vai bem. Se a tua mente está mal, todo o teu corpo também vai ficar mal. As emoções negativas como raiva, tristeza, medo, mágoas, são emoções que causam doenças físicas. Então nós temos que aprender a lidar com essas emoções para a gente não adoecer. E quando você consegue lidar, você consegue ter o equilíbrio emocional, você consegue aí colocar em prática a inteligência emocional. Pessoas imaturas emocionalmente, elas sempre jogam para o outro a culpa do que ela está sentindo. Então, se ela sente raiva, ela diz que a culpa é do cônjuge, a culpa é do patrão, a culpa é do vizinho. Mas nós precisamos entender que ninguém é responsável pelo aquilo que nós sentimos. Então, para você começar a elaborar os seus sentimentos, primeiro, você tem que se responsabilizar por esse sentimento aí que você está tendo. Então, se você sente raiva, se você sente irritabilidade, se você está magoado, quem está sentindo é você. Então, você tem que se perguntar, por que eu estou com essa raiva? Será que essa raiva faz sentido? Por que eu estou magoado? Será que essa mágoa faz sentido? Quando você começa a se questionar com relação ao seu sentimento, você começa a tentar responder as suas próprias perguntas, você começa a tentar entender você, começa aí o autoconhecimento,
o outro não tem culpa do sentimento negativo que está dentro da gente. Então nós precisamos nos responsabilizar por aquilo que a gente sente. Adoecer é uma forma de fuga desses sentimentos, porque é mais fácil você adoecer do que confessar realmente o que você está sentindo. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela responde com muita propriedade o que é saúde. É o bem-estar sociopsicossocial. Então, o bem-estar do ser humano precisa ser social, psicológico, emocional, social. É tudo junto, é tudo uma coisa só. As emoções positivas são alegria, felicidade, amor. Nós precisamos entender que as emoções positivas, elas potencializam a nossa saúde. A emoção positiva, ela fica lá dentro lutando para nos dar saúde. E quando a gente desenvolve alegria, felicidade e amor, a gente consegue minimizar as emoções negativas. A emoção negativa, ela impede a nossa forma de agir. Ela tira, ela diminui a nossa capacidade de agir. E de onde vem tudo isso? Vem de dentro da gente. É normal a gente ouvir assim, nossa, como aquela moça emagreceu depois da separação, né? Ou então alguém falar assim, nossa, isso que você está sentindo é coisa da sua cabeça. Então o que é psicossomatizar? É você ter uma reação após um momento difícil da sua vida. Após você ter vivenciado algo que te trouxe uma forte emoção e que você não conseguiu elaborar, algo que aumentou a sua ansiedade, algo que aumentou o seu estresse. Nós estamos vivendo em um momento de uma geração adoecida. Porque assim, uma pessoa que ela é pessimista, uma pessoa que ela é frequentemente negativa, ela tem uma contrariedade com si mesmo e com o que está acontecendo à sua volta, ela com certeza ela vai absorver aquela situação que vai gerar um sentimento ruim involuntariamente, inconscientemente e vai sim ter uma doença psicossomática. Por exemplo, uma pessoa que tem pavio curto, ela é uma pessoa propícia para ter um problema de coração. Talvez você já está aí sentindo alguma coisa no seu corpo há algum tempo, talvez você já fez vários exames, os seus exames não dão nada, o seu estado orgânico está bem, está estável, está saudável e ninguém encontra a raiz dessa dor. Possivelmente você está sofrendo com uma doença psicossomática, porque assim, as doenças psicossomáticas elas estão relacionadas ao controle das emoções, dos nossos sentimentos e da forma que nós pensamos. As doenças psicossomáticas elas estão relacionadas aos traumas que ficaram lá para trás e não foram superados, as emoções incontroladas, os pensamentos negativos. Isso vai causando o quê? Um desequilíbrio mental. Consequentemente, vai sobrecarregando a sua função orgânica e vai atrapalhar o funcionamento do seu corpo. Então, por exemplo, assim, você já percebeu que quando a gente adoece, a gente precisa de cuidados. Eu vou dar um exemplo fácil para você entender. Por exemplo, um empresário que faliu. E aí, logo após a falência, ele entra em depressão. Ele fica uma pessoa depressiva. Por que essa pessoa teve essa depressão após a falência? Porque quando ele fica doente, agora ele vai para o médico. E lá no médico ele vai ser cuidado, ele vai ser tratado, as pessoas vão se voltar para ele. Então é muito mais fácil adoecer do que confessar, não, eu errei, eu fui um mau administrador. Então a doença ela acaba sendo uma fuga quando você não dá conta de resolver uma emoção que você está passando aí. Então assim, a doença ela faz você regredir. Lá na infância nós não somos cuidados pelos nossos pais, não somos? Bem cuidado, bem alimentado. Então quando você adoece, você regride para esse período de cuidado. Isso tudo é inconsciente, tá bom? Porque, tipo assim, tem pessoas que tomam uma decisão errada, tomam um caminho errado, tomam uma atitude errada e aí ela começa a sofrer consequências ruins daquela atitude que ela tomou. Então é mais fácil, sim, ela adoecer do que confessar que ela errou. Você tá ficando muito doente? Será que não é hora de tentar se compreender, se autoconhecer e achar a verdadeira raiz desse problema? A medicina mesmo diz que mente e corpo é um organismo que reflete o que o nosso intelecto pensa, o que o nosso intelecto processa.
Ah, mas então é uma pessoa que é muito feliz não adoece? Sim, ela adoece. Só que quem tem pulsão pela vida, quem é feliz, quem gosta de viver, a doença ela até chega. Só que a pessoa ela consegue fazer com que essa doença saia do seu corpo. Ela não deixa aquela doença se desenvolver, aquela doença crescer, porque ela tem pulsão pela vida, ela tem felicidade. Então isso acaba fazendo com que a doença se cure mais rápido. Então, assim, o seu corpo adoecer é um recado da sua mente, é um recado da sua alma, é um recado do seu cérebro dizendo que alguma coisa vai mal com você, alguma coisa vai mal na sua mente. Então, quando você tiver aí uma dor de cabeça, quando você tiver uma dor muscular, dor nos ombros, dor nas costas, tudo isso tem um significado que você não está bem mentalmente. Quando você tiver alguma dor, não vai logo tomando remédio não. Pergunta para você mesmo, por que eu estou com essa dor? O que essa dor está querendo me dizer? Eu até fiz aqui um rascunho. Por exemplo, assim, isso aqui já é comprovado cientificamente, tá? Raiva adoece o fígado, você sabia disso? Adoece o seu coração, gera depressão. A raiva que um depressivo tem é a raiva que ele tem de não dar conta daquele problema que está sufocando ele, daquele problema que está fazendo mal para ele. Inclusive, essa questão de sentir raiva tem que explodir, isso é mito. Pessoas que sentem raiva têm que elaborar a raiva, têm que entender o porquê que sente a raiva. Essa questão de que, eu quando sinto, eu vou explodir e depois eu fico aliviado. Não, porque toda vez que você sentir raiva e você explodir, isso vai gerar um ciclo vicioso. E não é isso que vai te trazer saúde mental. Você tem que elaborar o sentimento de raiva. É colocar essa raiva no lugar certo. É tentar entender o porquê que você sente essa irritabilidade. Sentimento de tristeza adoece o pulmão. Angústia adoece o estômago. Estresse, coração. O medo adoece os rins. Você já ouviu dizer? O nariz escorre quando a lágrima não corre? Os sentimentos negativos, eles baixam a imunidade da pessoa. E aí a pessoa fica muito mais suscetível aos vírus. Então, uma pessoa que ela vive resfriada, ela vive gripada, ela está o quê? Com a imunidade baixa. Se ela está com essa imunidade baixa, vale a pena rever como tem sido aí a saúde emocional dessa pessoa. Porque o nosso corpo, o nosso psicológico, ele responde e reage às nossas condições de vida, né? Às nossas condições de saúde. Então, muito estresse, ansiedade, impaciência, problema de concentração pode gerar, sim, taquicardia, dores de cabeça, imunidade baixa, queda de cabelo, insônia, tensão muscular. Eu vou ler aqui a listinha de doença psicossomática para vocês entenderem. Enxaqueca, dores na vista, dormência, formigamento, irritação, problemas dermatológicos, muita coceira, tá? Dores, tensão, inflamação na garganta, sensação de nó na garganta, como se a garganta fosse ficar fechada, dor no peito, pressão alta, palpitação, aquele sintoma que parece que você está infartando, né? Tem médico que fala que a pessoa chega lá dizendo eu estou infartando, mas na verdade a pessoa está tendo uma crise de pânico. Falta de ar, sufocamento, queimação, náusea, gastrite, úlcera nervosa, prisão de ventre, diarreia. Você já percebeu quando a pessoa está muito nervosa? Normalmente dá diarreia, né? Dificuldade para urinar, diminuição na libido, alteração no ciclo menstrual, infertilidade, impotência, fibromialgia. O que é a fibromialgia? Dores por todo o corpo, mas na verdade são dores emocionais. O comportamento de dor física significa, né, é uma resposta de sintomas emocionais que você precisa tratar. No momento em que reprimimos as nossas emoções, elas vão sendo armazenadas em algum lugar do nosso inconsciente e elas são transbordadas em algum órgão ou sistema mais propenso para, né, gerar ali uma enfermidade. A psicanálise, ela é a cura pela fala. A psicanálise, ela é o resgate de você. Então nós precisamos entender que doenças são palavras não ditas, como diz Lacan. Dor nos ombros, né, aqui assim, pode simbolizar que você está carregando um fardo muito grande.
né? Eu tive uma época que eu sentia muita dor de cabeça no final da tarde e eu tomava analgésico e mesmo assim essa dor não passava. E aí eu comecei a entender que minha mente, meu cérebro estava me dando um sinal. Minha rotina estava muito atarefada e aquilo estava me causando um estresse, uma fadiga muito grande. Eu comecei a diminuir a minha rotina e simplesmente a dor de cabeça sumiu. Existem vários exemplos que eu poderia dar aqui, mas para o vídeo não ficar muito extenso, a gente vai dar uma resumida aqui, tá? Eu anotei aqui algumas formas de você sair desses sintomas, tá? Por exemplo, assim, melhorar a sua qualidade de vida é essencial. Não tem como, tá? Você precisa melhorar a sua qualidade de vida. Respiração. Talvez você pense assim, nossa, mas todo mundo fala que tem que respirar? Sim, porque a respiração oxigena o seu cérebro, te ajuda a raciocinar melhor. Então você tem que parar, você tem que respirar, você tem que prestar atenção no seu corpo, nos seus sintomas. Exercício físico, tenho falado muito sobre isso também na maioria dos vídeos que eu tenho colocado aqui. O exercício físico já foi comprovado, diminui os estados angustiantes do nosso cérebro. A atividade física hoje não é apenas para você manter um corpo, né, modelado externamente, não, é para você também manter a sua saúde mental, tá bom? Meditar é entrar em contato com você. É entender o que está acontecendo com você, é tentar elaborar os seus sentimentos, é tentar elaborar as situações que você tem vivido no dia a dia. Então, assim, é necessário você entender que precisa se trabalhar inteligência emocional. Por que as pessoas adoecem? Porque elas são inseguras para resolver os seus problemas. Então, você trabalhar a inteligência emocional vai te trazer segurança para você compreender para você compreender como que você reage diante das situações, das diversas situações da vida e mudar os pontos que você vai perceber que você precisa mudar. Porque assim, as pessoas têm absorvido o problema. A questão é o seguinte, você pode até absorver, mas para tentar transformar a situação, né? Transformar numa situação adequada, transformar numa situação de uma possível solução. Reavalie a sua história. Você traz muita coisa da sua infância, você traz muita coisa daquilo que os seus pais transmitiram para você, mas agora na fase adulta você já precisa ser maduro o suficiente para abandonar aquilo que te fez mal e reter aquilo que te fez bem. Normalmente, quando o paciente chega no consultório, ele vem contando todos os traumas de infância e realmente precisa ser falado sobre os traumas de infância. Mas você não precisa culpar o seu passado pelo que você vive hoje. O que aconteceu com você não tem responsabilidade, mas é sua responsabilidade resolver a sua vida daqui para frente, tá bom? Priorize cuidar de você, tá? É comum a gente cuidar dos outros e esquecer da gente mesmo, mas entenda uma coisa, cuidar de você não é egoísmo. Cuidar de você não é só eu, cuidar de você é eu também, tá bom? Relacione a sua doença a algo que aconteceu. Tenta entender a partir de quando você começou a ter essa dor, a partir de quando você desenvolveu essa questão. Tem muitas pessoas que após um trauma desenvolvem diabetes emocional, né? Então, assim, tenta entender o que pode ter acontecido para ter gerado essa situação. Já é um grande começo que você pode ter aí na sua vida. Aprenda a perdoar. E essa questão do perdão é perdoar o outro e perdoar a si mesmo, tá bom? Porque você ficar carregando raiva, rancor, mágoa de pessoas só vai adoecer o teu corpo. E você ficar carregando culpa sobre algo que aconteceu na sua vida, que você fez ou que você permitiu que acontecesse, também vai te adoecer, vai te gerar aí uma doença psicossomática. Então o perdão é necessário, perdoe a si e perdoe os outros. Tem um livro, Quem Ama Não Adoece. Eu não vou lembrar agora o autor desse livro, mas é muito interessante o tema desse livro. Quem ama não adoece. Quem ama quem? Primeiro, você tem que amar você, tá? Porque o que a gente sente por outra pessoa vem daquilo que nós sentimos por nós mesmos. Então, se você se gosta, você vai ser uma pessoa que vai gostar de outras pessoas. Se você se ama, você possivelmente vai conseguir também amar outras pessoas. Busque a ajuda de um profissional. Se for preciso, se for necessário, busque ajuda de uma terapia, de um profissional da sua confiança, porque tem muitas perguntas que nós não conseguimos encontrar as respostas sozinhos.
Então a ajuda do outro, a escuta, né, do outro vai sim te ajudar para você elaborar a sua história, a sua vida, os seus traumas, os seus problemas atuais. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, eu espero que esse vídeo tenha esclarecido para você um pouquinho mais do porquê que nós sentimos tantas dores, do porquê que nós adoecemos. Vale a pena se cuidar, olhe mais para você, tá bom? Que você consiga colocar em prática o que nós falamos aqui nesse vídeo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.